mais. Peraí, deixa eu só botar para gravar aqui. Não, o pessoal briga lá. Oi, Sandra, boa tarde. Qualquer dúvida, fala, tá? Eu estou fazendo essa questão aqui que o Marcelo pediu, mas qualquer dúvida só é falar. Então, isso aqui é só para lembrar. Se a função do primeiro grau tiver A positivo, que é o número que multiplica x, então o gráfico dele tem a inclinação para a direita. Se o A for negativo, se o número que multiplicar x for negativo, a inclinação dele é para a esquerda. Aí eu vou fazer esse gráfico agora. Então eu vou tirar essa partezinha aqui, que não vai mais me interessar, que foi só para questão de lembrança. E eu fiz até, acho que José Carlos estava na outra aula que eu fiz uma carinha, que é mais ou menos assim, ó. Se o A for maior que zero, ela fica emburrada só que desse lado. E se o A for menor que zero, ela também fica emburrada, só que do outro lado. É isso daqui, turma? Tá certo essa carinha? Tá não, né? Eu fiz ao contrário. Positivo para cá, negativo para lá. Então, vou pegar aqui um pedaço do plano. Pegar um pedacinho dele para a gente fazer ele mais bonitinho. Pronto. Então, Marcelo, fazendo os pares, você vai fazer a marcação. 1 em 3. Então, 1 para x, 3 para y. Então, o ponto está aqui. E o outro é menos 2 e menos 6. Menos 2 está aqui, menos 6 está lá embaixo. E agora, você vai ligar os pontos. Você vai fazer a ligação deles. Pronto. Essa parte azul aí é a reta do gráfico. É o gráfico da função do primeiro grau. Sempre tem que ser 4 pontos, é? Não, no caso aí são 2 pontos, né? 2 pontos, isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Tem No sempre que ser assim, mínimo, né? no mínimo, no mínimo. Mínimo. Ah, beleza. É, Tá certo. pode ser quantos você quiser, mas no mínimo, esses daí, os dois. Ah, beleza. Isso para a função do primeiro grau. Porque tem função do segundo grau, aí função do segundo grau precisa do ponto C, do vértice, dos x1 e do x2. Então precisa de mais alguns, certo? E lembrando, Carlos, que a função do primeiro grau, quando B é zero, ela sempre vai passar no zero, zero. Não é isso? Isso. Ó, o Sempre, Zé Carlos sempre é está obrigatório. lembrando o seguinte. Se o B aqui, lembra, né, que eu falei, ó, f de x igual a ax mais b. Então aqui o b é zero. Se o b é zero, ela vai passar pela origem do plano. Sempre vai passar pelo zero aqui. Ela. É uma característica dela. Certo? Alguma dúvida aí? Conseguiu, Marcelo? Consegui. Aí, se ela não for zero, se for diferente, aí tem que passar por onde ele tá dizendo, né? Pronto. Aí eu vou fazer um aqui para você. Beleza. Na, Eu acho que é a na próxima. próxima. A Isso. próxima. Beleza. Vou tirar aqui. Deixa eu ver. Sandra, alguma dúvida, Sandra, aqui? Nayane, quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, vou tirar isso aqui. Só lembrando que, como eu estou aqui, eu não tô, é tanto que eu tirei a minha visão de lá, porque eu não consigo ver o chat, tá? Que é diferente da professora Flávia, que ela fala no quadro, aí ela consegue.
Oi, pronto. Tá tranquilo aqui. Lixo. Olha a próxima. Então vamos lá. A próxima é essa daqui. F de x igual a 2x e f de x igual a menos x mais 1. Eu posso, para facilitar os meus cálculos, separar ela em duas funções. Eu posso chamar, por exemplo, f1 de x, chamar ela de 2x, e vou chamar outra aqui de f2 de x. Ou g e h de x, tanto faz. Porque ela tem duas sentenças ali. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o domínio. Existe alguma restrição para essa função aqui? Por exemplo, qualquer número real que eu substituir x por ele, dará um número real aqui? Esse aí não tem Sim, restrição. pronto. Aqui, o x pode ser qualquer valor? Eu posso atribuir qualquer valor para x, um número real, e o resultado sempre vai dar um número real? Sim. Sim, também. Então, o domínio dela, o domínio de f, vai ser reais. Só que agora, Marcelo, tu lembra que, como aqui são funções do primeiro grau, eu disse, Marcelo, tu adota dois valores para x, dois valores quaisquer. Lembra da outra? Entendi. Aqui, Marcelo, eu não posso atribuir dois valores quaisquer. Por quê? Eu tenho que obedecer à condição dela. Porque ela só é 2x para x menor ou igual a menos 1. Então, para essa primeira f aqui, eu só posso atribuir valores de x menores ou iguais a menos 1. Então, eu vou fazer aqui a minha tabela, minha tabelinha de x, vou colocar aqui 2x e vou colocar aqui o y. Então, eu vou pegar dois valores também, e aqui da mesma forma. Só que lembrando, essa daqui eu não posso pegar valores quaisquer, como eu peguei na outra. Eu tenho que pegar valores de acordo com a condição que ela está exigindo ali. No Então caso, vamos essa lá. daí, essa Essa... F2, ela tá exigindo x maiores do que menos um, né? Perfeito. Então vamos lá, Marcelo. Me diz aqui, dois valores para x que satisfaça essa condição aqui. Menos Men- 2 Menos 2, perfeito. e menos 3. E menos 3, certo. Aí eu vou trocar. 2 vezes menos 2 igual a menos 4. E 2 vezes menos 3 igual a menos 6. Então, eu vou formar os pares. Menos 2 e menos 4 e menos 3 e menos 6. Então, essa daqui vai ser para essa função. Agora, essa outra. Me dê dois valores para x que satisfaça agora esta condição. 1 e 2. 1, 1 e 2, pronto. Então, menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 2 mais 1 igual a menos 1. Zé Carlos, Rayana e quiserem fazer alguma observação, fique à vontade, tá? 1 e 0, 2 e menos 1 e... Deixa eu ver, esqueci o nome. Sandra, qualquer dúvida, tu fala. Agora eu vou jogar isso aqui no mesmo plano. Observa, Marcelo, que eu tenho duas funções. Eu vou jogar as duas no mesmo plano. Agora vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui um pedaço do gráfico, do plano. Só um pedacinho dele aqui para a gente fazer um negócio mais bonito.
Vou colocar agora. Primeiro eu vou marcar a F1 de X, o gráfico dele. A F1 de X vai ser menos 2 e menos 4. Epa, esse gráfico aqui está faltando, não pode ser esse. Ó, para quem tem filho aí e quer, tá passando a live do Minecraft. Meus filhos estão assistindo aqui. YouTube, para quem gosta desses negocinhos. Vamos lá. Vou marcar os pontos. Menos 2 e menos 4. Então, menos 2 e menos 4. Tá aqui um ponto. E menos 3 e menos 6. Menos 3 e menos 6. Tá aqui ele. Só que aqui, como ele diz, Marcelo, que o x tem que ser menor ou igual a menos 1, eu vou marcar esse ponto aqui para eu ter como base. Por exemplo, se x for igual a menos 1, se x for igual a menos 1, ó, se x for igual a menos 1, eu vou ter 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então, menos 1 com menos 2. Então, tá aqui. Por que como base? Porque eu vou ter esse gráfico, ó, daqui para baixo. Ele não pode subir, Marcelo. Ele não pode passar. Por quê? Porque aqui ele diz que só vale para x menor ou igual a menos 1. Então ele está aqui preso. O outro que eu tenho que fazer, que é maior que menos 1, ele tem que sair daqui. Ele não pode entrar nessa área aqui, nesse gráfico. Olha só como ele vai se comportar. Vou botar outra cor. Carlos, Oi. por favor, explica só esse finalzinho aí, esse ponto verde, e tudo esse menos 1. Pronto. É o É só ponto de para... saída, né? Porque eu poderia fazer normalmente como você fez, sem Beleza. pegar ele. Eu vou apagar o ponto verde. Então eu vou ligar os pontos. Eu posso fazer isso. Ó. Posso fazer isso aqui sem problema. Só que eu posso correr o risco de você fazer um gráfico, por exemplo, assim, ó. Eu corro o risco de você fazer um gráfico, por exemplo, dessa forma. Só que essa forma não pode ser. Por quê? Porque o x para ela não pode passar de menos 1, tem que ser menor que menos 1. Então, todos os valores para a esquerda de menos 1. Então, esse gráfico aqui, ele tem que ser ó, de menos 1 para trás. Então, todos esses valores, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eu não posso pegar esse gráfico e subir ele, por exemplo, jogar ele para cá, porque aqui eu vou ter valor que é maior que menos 1. E não pode. Eu só posso valores menores ou iguais a menos 1. Então, esse gráfico ele tem que começar aqui, do menos 1 e menos 2, que é exatamente aquele ponto que eu fiz o verde, que é esse ponto aqui. Deixa eu só afastar isso. Pronto, eu fiz isso aqui, ó. Se x for igual a menos 1, 2 vezes menos 1 igual a menos 2. Eu vou ter o ponto menos 1 e menos 2. Esse ponto, que é esse daqui, ele vai ser o limite para esse gráfico. Ele não pode subir. Por que não pode subir? Porque se ele subir, eu vou ter valores ó, maiores que menos 1. Eu vou ter valores maiores que menos 1. Todos esses valores aqui serão maiores que menos 1 e ele não pode estar ali. Agora, o outro, que eu vou fazer aqui de azul. O outro será 1 e 0. Então, quando x for 1, o y é 0. Quando x for 1, o y é 0. Então, ele está aqui. E quando x for 2, o y é menos 1. Está aqui. Esse gráfico,
vai passar aqui, ó. Só que com um detalhe, ele não pode passar daqui. Aí, se eu não me engano, na outra aula foi até Zé Carlos que falou. Carlos, não esquecer que aqui ele tem que ter a bolinha aberta. Por que a bolinha aberta? Porque esse ponto aqui é do -1, ó. Esse aqui é o -1. -1 e 2. Só que ele não pode ser -1, ele tem que ser maior que -1. Ele só assume valores para a direita de -1. Então, aqui nesse ponto, o gráfico tem que ter a bolinha aberta lá na ponta dele. Deixa eu melhorar aquela bolinha aberta ali. Aqui é bolinha aberta e no verde a bolinha fechada. Porque no Porque verde ele inclui, né, o o menuzinho que é -1, igual. perfeito. Porque eu Beleza. estou levando em consideração aqui, ó, o -1. Então esse gráfico será assim, e se você notar, eles nunca vão se encontrar, né? Ó, tá aqui. Esse daqui ela inclui e esse daqui também. Então esse daqui vai sempre para baixo e esse daqui também, só que eles não vão se encontrar. Então tá aí. Sim, é aquilo que o Zé Carlos disse, foi o seguinte, Marcelo, ó, se você notar esse azul, ele não está passando pela origem, ele não está passando pelo zero. Agora, se eu prolongar o verde, ele vai passar pelo zero, porque o gráfico aqui está meio estranho, mas ele vai passar pelo zero lá. Entendi. Então pronto, o gráfico é esse. O gráfico da função é esse daí, o azul junto com o verde. Beleza. Um tempinho aí para você quiser copiar. Não, eu já fui acompanhando já. Seus Já? outros alunos. Espera aí. Ah, tá. Era essa dúvida nas condições são o formato gráfico, entende? Pronto, Tayane. Vá me ajudando aí no chat. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e falar. Então, posso passar aqui, Marcelo? Pode passar, já entendi já, obrigado. Vamos para a próxima. Pode. Vou tirar isso aqui. E a próxima é essa daqui. Pronto. Aqui. Vamos primeiro para o domínio. Domínio da função. Marcelo, a primeira pergunta. Aqui no numerador, há alguma restrição para x? X pode ser qualquer valor? Do numerador, estou falando. Aí, né? Eu acho que não tenho. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma fração A sobre B, existe alguma condição para que haja essa fração aqui, para que essa fração aqui pertença aos reais em relação aos numeradores, ou o numerador pode ser qualquer valor? O único que eu me lembraria de B que não pode ser zero, né? Pronto, então perfeito. Em relação ao numerador, que é o A, pode ser qualquer um. Agora, o denominador, ele não pode ser zero, porque você não tem essa divisão aqui, não é? Você tem Exatamente. 0 dividido por 2. Se você não tem nada e vai dividir com duas pessoas, elas vão receber nada. Agora, se você tem 2 chocolates e não vai dar a ninguém, não vai ter divisão, né? Então não É vai verdade. existir essa divisão. Então o denominador não pode ser zero. Então, qual é a condição aqui? A condição é que x menos 1, que é o denominador, seja diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de quem? De 1. Então, quem é o domínio dessa função? X pertencente aos reais, tal que x seja qualquer valor diferente de 1. Ou você poderia fazer o domínio é reais menos o número 1. Então, tanto faz aqui a representação.
Porque você está dizendo que qualquer valor pode assumir o x, menos 1. Aí você diz, mas pode ser zero? Pode, o x pode ser zero. Porque aqui ficaria 0 menos 1, que daria menos 1. Ah, Tudo beleza. certo até aqui? Tudo certo. Pronto. Agora eu vou fazer o gráfico dela. Só que há um problema. Eu tenho h de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Marcelo, eu não tenho como fazer o gráfico desta função, porque aqui eu tenho uma operação para fazer. Eu tenho uma divisão de polinômio. Então, para eu fazer o gráfico dessa função, eu tenho que descobrir qual é o resultado desta divisão primeiro, porque não vou conseguir fazer esse gráfico. Então, o que é que eu faço? Eu vou quebrar essa partezinha aqui de cima. Não sei se você está lembrado que aqui é a diferença de dois quadrados. É isso daqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é isso? É o produto da soma pela diferença dos números. Não sei se você está lembrado. Lembro. Pronto. Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Deixa eu limpar isso aqui. Vou ter que fazer, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é x. A de 1 é 1, então fica o produto da soma pela diferença. Então vai ser isso aqui, e embaixo x menos 1. Logo, a minha h de x, o gráfico da h de x, será igual ao gráfico da função x mais 1. Agora eu consigo fazer. Esse daqui eu consigo. Esse daqui não. Por que não? Porque aqui eu tenho uma divisão primeiro, eu tenho uma operação. Primeiro você tem que operar ela, fazer a operação dela, para em seguida fazer o traçado do gráfico. Só que com um detalhe, Marcelo, não pode esquecer do domínio, certo? Então vamos Entendi. embora. Vamos atribuir valores aqui. X mais 1. Então, aquela mesma tabelinha, né? X mais 1 e Y. Então, você me dá dois valores aí, quaisquer. Aí você tem que obedecer, né, lá, porque o X Você tem só que ser não pode diferente me de 1. dar, x igual a 1. Beleza. 2 e 3. Pronto, Entendi. 2 e 3. Quando o x for 2, o y é 3. Quando o x for 3, o y é 4. Aí eu vou pegar agora um pedaço do gráfico lá. Peço só um pouquinho de paciência, porque eu tenho que ficar andando para cima e para baixo, porque eu não tenho aquele gráfico, ou gráfico não, o quadro da professora, eu não me adaptei a ele, eu tive que comprar essa mesazinha, eu tenho que fazer essas transposições aqui de valores. Então vamos lá. O primeiro par ordenado é 2 e 3. Então 2 e 3. Eu vou marcar 2 para x, 3 para y. Marquei aqui. O segundo par ordenado será 3 e 4. Então, 3 para x, 4 para y. E agora, Marcelo, é só ligar. Ligar os pontos. Formei o gráfico. Aí eu pergunto, está concluído o gráfico ou está faltando alguma coisa? Quem O poderia ponto de falar? saída, né? O ponto de saída, né? Uh-uh. Porque na hora que eu faço aquele gráfico cheio, eu estou incluindo o x igual a 1, não estou? Ah, entendi. Eu estou incluindo ele, ó, aqui ele. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente para você ver. Eu estou pegando o x igual a 1. Ó. Quando o Ah, x verdade, aí. for Verdade. 1, o y é 2. Então, o que é que vai acontecer aqui, Marcelo? Obrigatoriamente, esse ponto aqui, 1 e 2, vai ter que ter a bolinha aberta aqui. Eu vou ter que fazer isso. Ó.
significa dizer que tudo isso daqui é válido, exceto esse ponto, por conta do domínio. Beleza. Não sei se o Zé Carlos lembra. Lembra, Zé Carlos? Foi até você que lembrou que tinha que botar ela aberta, Isso. porque senão não é válida. Essa questão tem uma curiosidade. Quando a gente vê ela assim de primeira, a gente vai, certo que vai ser uma parábola, né? Mas a partir do momento que você resolve, porque você tem que resolver isso aqui mesmo, tem que simplificar. É, Aí ela passa a ser do primeiro grau, não é assim, Carlos? exatamente. E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, entendi. Vou passar aqui para a próxima. Tu tá conseguindo acompanhar? Tu tá fazendo aí, rabiscando? Já tô rabiscando já. Pode passar. Porque depois dessa aula aqui, eu já vou subir ele para o YouTube e já vou colocar naquela playlist que eu coloquei ontem lá Ótimo. no grupo. Pronto. Melhor surgir alguma dúvida, eu já vou lá Pronto, dar uma qualquer olhada. coisa. Mas já tá tudo E certo. qualquer coisa a gente tá lá no WhatsApp, Rayane também, Zé Carlos. Zé Carlos está Ok. fazendo de conta que é aluno, mas ele sabe mais que a gente. Aqui, a Não, pô, próxima, sou aluno matriculado, quer que eu mostre minha matrícula aí? aqui. Ó, eu tenho agora uma função com módulo e com x. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, Marcelo, é a parte do denominador da fração. O numerador pode ser qualquer. Agora, o denominador não pode. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer que x, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Logo, o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Certo? Aí já fiz a primeira coisa. Qual é a segunda agora? É aquilo que eu falei. Eu não consigo fazer esse gráfico. Eu tenho uma operação aqui, eu tenho uma divisão. Só que no numerador eu tenho um módulo. Aí você tem que lembrar, infelizmente, da definição de módulo. O problema é a saída do aluno, né? O domínio já está feito, agora eu quero fazer o gráfico. Aí você tem que lembrar desses detalhes aqui. Por exemplo, se f de x é igual a módulo de x, eu posso dizer que f de x é igual a x se x for maior ou igual a zero e f de x é menos x se x for menor que zero. Aí, Marcelo, tu tens que saber essa definição de módulo. Certo? Cuidado, por exemplo. Acho que tu lembra disso, né? Módulo de x igual a 4. Por que 4? Porque o x ele é 4, ele será positivo se x for maior ou igual a zero, ou ele será menos 4. Se o x for menos 4, ele entra nessa daqui, ó. Então vai ser menos 4. Então, menos 4 vai dar o 4, que é o valor do módulo. Por que você tem que lembrar disso daí, Marcelo? Porque eu disse que isso daqui é uma operação. Então eu vou transformar essa função em duas. Fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Eu tenho o primeiro caso, f1. Se x for x, e nesse caso aqui, x dividido por x dá 1. E deixa eu só fazer assim para ficar melhor para você. f1 de x igual a x sobre x e a f2 de x igual a menos x sobre x. Eu tenho que pegar essas duas condições. Aí vamos lá, vou resolver essa operação. Quem é
a função f1 de x? Ela vai ficar igual a quê? Qual é o resultado dela? Quanto é x dividido por x? 1. E quem é a f2 de x? Quanto é menos x dividido por x? Menos 1. Marcelo, não sei se você está lembrado, o nome dessas funções, cujo resultado é sempre um número. Por exemplo, f de x igual a A, onde A é um número real qualquer. Tu lembra o nome dessa função? Por Lembro exemplo, não. f de x igual a 2. F de x igual a menos 3. Ela é chamada de função constante. Na função constante, para qualquer que seja o valor de x, o y sempre será o valor dela. Por exemplo, se eu tenho essa aqui, f de x igual a 2. Se eu pergunto, Marcelo, se x for 2, não, vou botar outro número. Se x for 3, qual é o valor dela? Tem x aqui? Não, então vai ser 2. Se a função, eu quero saber se x for menos 1, tem x aqui? Não. Não, então sempre vai ser 2. Então essa é a chamada de função constante. Como é que é o gráfico dela? O gráfico dela é assim, ó. Pronto, tá aqui feita a minha, os meus cálculos. Agora eu vou colocar isso no gráfico. Deixa eu puxar aqui um pedaço de um gráfico. Peguei ele aqui. Agora vamos lá. Para x, aqui, essa aqui, f1 de x, eu peguei o x positivo. Ela só é válida para x maior ou igual a zero. Então, para qualquer valor de x maior ou igual a zero, essa função será sempre igual a 1. Então, o gráfico dela, Marcelo, vai ser assim, ó. Vai começar do 1 para direita. Vai ser isso. Beleza. E a outra, essa outra aqui, a f2 de x, que eu chamei, ela só é válida para x menor ou igual a zero, ou menor que zero, que é essa restrição aqui de baixo. Qualquer valor de x menor que zero, ela vai assumir menos 1. Então, vou botar aqui de laranja. Menos 1, ó, para qualquer valor de x menor que zero. Então, lá vou eu. Então, esse será o gráfico da função. Só que há um detalhe. Qual é o detalhe? É que aqui eu tenho que deixar a Bolinha minha aberta. bolinha aberta, nesse caso. Por que a bolinha aberta? Porque ela não é igual a zero, ó. Beleza. É menor. Então eu vou aqui, abro aqui um buraco nela e faço uma bolinha. Professor, e esse de cima? É fechado. Por quê? Porque aqui, ó, maior ou igual a zero. Então essa é a resposta. Aqui é menos 1 e aqui é igual a 1. Marcelo, pelo que você está falando aí, não sei se você conseguiu fazer aquela questão, determina o domínio, que é só para determinar o domínio. Tu conseguiu fazer ela? Consegui. Só que eu não consegui, sabe qual foi? A G, ela tem uma raiz quadrada de uma fração. Sim, certo. Deixa eu ver aqui se tem gente falando lá. Quem tiver dúvida pode falar. Ó, galerinha, eu tô resolvendo aqui as dúvidas de Marcelo, tá? O Marcelo pediu, aí eu tô fazendo. Ele pediu essa questão aqui, a gente acabou de fazer agora. E quer qual agora, Marcelo? Ou de vocês? Querem qual? Marcelo quer determinar o domínio, né? Deixa eu limpar aqui. Lembrando que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada lá
Deixa eu ver se tem gente lá pedindo. Tem alguma questão? Aqui. Aqui, Marcelo, ó. Pronto, determina o domínio. Você fez todas elas? Menos essa, não foi o que tu falou? Vamos relembrar aqui. Vamos fazer a 5. Vamos fazer essa daqui. Onde ele diz determina o domínio. Deixa eu ver se tem alguém lá pedindo alguma questão. Não, tem não. Carlos, pode deixar que eu fico monitorando o chat aqui, para você não estar pulando e descendo. Se aparecer alguém aqui, eu lhe aviso. Certo. Não, Jorge está pedindo o bizu da questão 4. Qual é a questão 4? Deixa eu ver. Foi essa que a gente acabou de fazer? Ah, tá. Essa daqui. Certo. Vamos fazer. Deixa eu fazer essa do domínio, aí eu faço ela, Jorge. Pronto. Vou fazer a 5, que é o domínio, e depois eu volto para 4, certo? Então vamos lá. Determine o domínio da função. Lembrando que o domínio são aqueles valores de x que satisfazem as condições dela lá para que ela exista, né? Então aqui eu tenho uma fração. Em uma fração, pode ser qualquer valor para o denominador, ou numerador. Agora, o denominador não pode ser igual a zero. Então, qual é a minha restrição aqui? É que x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, eu vou passar esse menos 1 para lá, né? Porque aqui eu tenho que encontrar as raízes, resolver essa equação. Mas como ela é uma incompleta do segundo grau, eu passo 1 para lá. Não sei se vocês estão lembrados disso daqui. 1. E esse expoente aqui sai como raiz, né? Então, x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1, não é? Então, o x não pode assumir valores 1 ou menos 1. Então, o domínio dela é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1, ou, que é a união, x diferente de menos 1. Só um detalhe, turma. Isso daqui eu fiz de forma direta, mas você tem que resolver essa equação do segundo grau. Aí você poderia resolver ela no braço mesmo, né? Ó, você vai resolver ela, normal. Então, o x não pode ser as raízes. Aí você lembra, né? Delta. Aqui, o A é 1, o B é 0, o C é menos 1. Então, delta, B ao quadrado menos 4AC. No primeiro vídeo eu até cantei uma musiquinha do delta. B ao quadrado é 0, menos 4, vezes A, vezes C. Então, delta é igual a 4. Aí você vai para a fórmula resolutiva, né? Que a galera chama de fórmula de Bhaskara. E Bhaskara não fez muita coisa, não. Então, x é igual a menos b, que é 0, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual a 0, mais ou menos 2, sobre 2. Aí aqui eu tenho x1, que é 0 mais 2 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é igual a 1. E x2 é 0 menos 2 sobre 2, que é menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então, o x não pode ser nem 1, nem menos 1. Como ela é uma equação incompleta, está faltando o termo b é 0, você pode fazer desta forma que eu fiz aqui de laranja, que diminui muito os cálculos, né? Certo? Pronto. A primeira resposta, domínio, x pertencente aos reais, x diferente de menos 1, ou x diferente de 1. Carlos, Oi, pode falar.
A solução pode colocar assim, domínio de y igual aos reais menos, aí abre aí, bota menos 1,1. Você pode fazer assim, né? Domínio menos chaves A chaves, menos 1, menos e 1. 1,1. Isso, Porque aqui você, com as chaves, você representa um conjunto. Esse conjunto é formado por dois números, o menos 1 e o 1. Então você está dizendo que os reais menos esse número menos 1 e o número 1. Pode sim, sem problema. beleza. Pronto. Agora vamos para o próximo. Deixa eu pegar aqui. A próxima é essa outra. Letra C. Pronto. Novamente, é uma fração, só que a fração, no numerador, ela não tem restrição, ela só tem restrição para o denominador. Então, vamos lá. Eu tenho que x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero. Aí ele diz aqui, né? Que x ao quadrado tem que ser diferente de menos 1. Ou seja, x diferente de mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que aqui surgiu alguma coisa estranha. Porque a raiz quadrada de menos 1 não pertence aos reais. Acho que você lembra, isso aqui é um número complexo. E agora, o que é que a gente faz? Qual é a saída aí? Quando acontece isso? Ele está dizendo que a restrição do x, o x não pode ser um número complexo, ó, um número desse tipo aqui. O x, se ele não pode ser esse daqui, então ele pode ser qualquer número real. Você concorda comigo que qualquer número real que eu der aqui, esse número aqui sempre vai ser diferente de zero? Aqui no denominador? Sim ou não? Qualquer valor que eu der para x, esse resultado aqui vai ser diferente de zero. Então, o domínio... Oi. Verdade, ele não vai ter restrição, não. Não vai ter restrição, porque a restrição é para ser um número complexo, né? Isso aqui é um número complexo. Só que eu não quero saber de número complexo, eu quero um número real. Então, o domínio são os reais. Qualquer número que você atribuir para x aqui, ele vai ser sempre diferente de zero, porque eu estou somando. Então, vai ser sempre uma unidade a mais do que o número que eu estou querendo. Então, nunca vai ser zero. Ele vai ser sempre maior que zero, porque ele está ao quadrado aqui, né? Então, a resposta da letra C, o domínio, números reais. Marcelo, entendeu essa, Marcelo? Eu entendi. Entendeu? Entendi. Só conseguiu Pronto. fazer por conta disso. Que a raiz quadrada de menos 1 não existia, não pertence aos reais, né? Então Pronto. você só colocar o domínio igual todos os Os reais. reais. Perfeito. Aí a próxima agora, deixa eu deixar ela aí. Aqui uma raiz quadrada que tu falou. Aí agora a gente tem que ter uma restrição para raiz quadrada. A pergunta é: a raiz quadrada pode assumir qualquer valor para o radicando, que é o número de dentro? Existe raiz quadrada de qualquer número aqui dentro? Só não pode ser negativo, né? Não, Perfeito. né? Então, a restrição é que x mais 2 não pode ser um número negativo. Então, ele tem que ser o quê? Um número maior ou igual a zero. Ele só pode ser número positivo e pode ser o zero também.
Então, o x é qualquer valor maior ou igual a menos 2. Então, são esses valores que o x pode assumir. Então, se x só pode assumir valores maiores ou iguais a menos 2, o domínio será x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Pronto. Acabou aí a questão. Então, dê uma olhada aí para a gente fazer a próxima. Aqui é aquela que tu falou que tem raiz e tem divisão. Então, vamos lá. Vou pegar ela. Que é a letra G. Então, vamos lá. Essa daqui, eu tenho que x menos 1 dividido por x mais 1 é o radicando da minha raiz. Ele é o radicando da minha raiz. Por ser o radicando da minha raiz, ele tem que ser sempre um número maior ou igual a zero. Eu tenho que ter isso daqui, ó. Que x menos 1, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Não sei se você está lembrado, Marcelo, isso daqui é uma inequação que você fez até, acho que na primeira lista, alguma coisa desse tipo aqui. Só que além disso, para que exista esta fração aqui, esse rapazinho aqui de baixo não pode ser um número o quê? Zero. Essa fração aqui, ele não pode ser um número zero nesse denominador. Então, o que é que eu faço? Para me orientar, para me ajudar, eu vou transformar isso daqui em duas. Ó, lembrando que eu fiz isso daqui porque x menos 1 e x mais 1 é o radicando, é como se aqui fosse uma letra qualquer, um número qualquer, um x qualquer, por exemplo. Se isso aqui é um x qualquer, ele pode ser qualquer valor menos os negativos. Então, eu coloquei aqui. Só que elas sozinhas têm restrições, que é aí que eu vou fazer, né? Eu vou chamar de f, a primeira, x menos 1. Como ele é numerador, maior ou igual a zero. Então, o que é que eu faço? Vou encontrar a raiz dessa função. Vou igualar ela a zero. E vou dizer que o x é igual a 1. Então, ele é o zero da função, que tem um gráfico, ó, como o x aqui é positivo, o coeficiente dele, ele terá o gráfico com a caída para a direita. Então, esse gráfico será assim, ó. E esse rapaz aqui com a bolinha fechada é o número 1. Por que bolinha fechada? Porque ele é o numerador. Se ele é o numerador, ele pode ser zero também. Pode ser qualquer valor maior ou igual a zero. Acima, lembrando que aqui é o eixo x, acima de x eu tenho valores positivos e abaixo de x eu tenho valores negativos. Da mesma forma, eu vou fazer com o denominador, só que eu vou chamar ela de g, que é x mais 1. Só que aqui eu coloquei maior ou igual a zero. Aqui eu não posso colocar maior ou igual a zero. Aqui eu tenho que colocar o quê? Só maior que zero. Porque ele não pode ser igual a zero. O denominador não pode ser zero. Então eu vou resolver essa função também. X mais 1, fazer o estudo do sinal dela. Eu encontro a raiz, no caso aqui é menos 1.
e vou fazer ó, o estudo do sinal. Vou fazer aqui de verde. Como o coeficiente do x aqui é positivo, ela terá também uma inclinação para a direita. Esse rapaz aqui vai ser -1, só que essa bolinha aqui vai ter que ser aberta, porque ele não pode ser 0. Ó, bolinha aberta. Acima, positivo, e abaixo, negativo. E agora eu vou jogar isso aqui tudo em um só jogo de sinais. Eu vou pegar a F, que eu fiz em vermelho, vou fazer aqui o meu X, o 1, eu vou marcar ele aqui, bolinha fechada. À direita deles são todos valores positivos e à esquerda são valores negativos. Vou fazer agora a G, que eu fiz ali de verde. Eu vou ter o mesmo X, só que o -1 aqui vai ter que ter a bolinha aberta, porque ele não pode entrar. Porque se ele entrar aqui, vai zerar o denominador, e isso não pode. Então aqui é -1. À direita dele, ó, só valores positivos. E à esquerda, valores negativos. E agora, Marcelo, eu vou fazer a divisão entre eles. F de G, que é o que eu quero. Ó. Eu quero isso daqui, eu quero essa divisão. Ela tem que ser maior ou igual a 0. Então lá vou eu. Vou descer o 1 e vou descer aqui o -1. Com o -1 vai ser bolinha aberta e no 1 vai ser bolinha fechada. Então aqui vai ser bolinha aberta no -1 e aqui bolinha fechada. Aí agora eu vou fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. O que ele quer? Ele quer valores positivos ou negativos? Ele quer valor maior ou igual a 0. Então ele quer positivo. Então o que vai me interessar são esses valores aqui, ó. São esses valores e são esses valores aqui. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio dela é x pertencente aos reais, tal que x é menor que -1 ou x é maior ou igual a 1. Se você pegar qualquer valor neste intervalo aqui, vai dar certo. Agora, se você pegar um valor neste intervalo aqui, vai dar errado. Porque aqui vão pegar os negativos. Por exemplo, um número que está entre -1 e 1 é o 0. Vamos colocar aqui x igual a 0. Menor que ele, né? Então vai ficar -1 dividido por 1. Se eu colocar x igual a 0. 0 menos 1 e 0 mais 1. Vai ficar -1 dividido por 1, que vai dar -1. É como se eu tivesse colocado aqui -1 aqui. E não existe raiz quadrada de -1. Agora, se eu pegar qualquer valor que está dentro daquele intervalo, por exemplo, 2. Se eu pegar 2, x igual a 2, que é maior que 1. Então vai ficar 2 menos 1 e 2 mais 1. 2 menos 1 é 1 e 2 mais 1 é 3. Existe a raiz quadrada de 1/3? Existe. Ela só não é exata, mas existe nos números reais. Ela só não vai existir se esse valor aqui de dentro for um número negativo. E aí, Marcelo, deu para entender isso aí? Deu sim, deu sim. Eu tinha começado a fazer essa questão e fiz esse negócio de sinal aí,
né? Só não estava sabendo fazer a das duas juntas, né? Sei. Para dar o domínio. Mas agora deu a entender. Ah, tá. É porque essa daí é meio chatinha, porque você tem que considerar ela completa, né? Você É tem que verdade. considerar ela completa, só que ela completa é uma inequação que o pessoal chama de inequação quociente, né? Tem uma divisão. Então você tem que fazer essa, depois tem que fazer essa, juntar para só então fazer a divisão. Entendi, entendi. Sim, tu fez a 5, que o pessoal pediu para fazer a 5 agora. É a 5, é? Não, deixa eu ver. É a 4. Essa daqui. Tu fez ela? A 4 já eu consegui fazer. E faz aí, né? Elimina os módulos. Deixa eu ver. Elimina os módulos. É. Aqui tem que fazer um jogo de sinais, ela é Jogo de bem grande. sinais. Jogo de sinais e depois emboçar o gráfico, né? Isso. Deixa eu ver se eu faço aqui ela em outro aplicativo aqui, porque ela vai dar um pouquinho grande. Pronto, aqui, essa aqui. Pronto. Então vamos lá. Essa daí diz o seguinte: considere a função f de x igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 2. Mostra que f é igual a menos 2 mais 3, se x for menor ou igual a 1. 1, se ele tiver entre 1 e 2. E 2x menos 3, se x for maior ou igual a 2. E em seguida, esboce o gráfico. Então vamos lá. Aqui eu vou ter duas condições. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu tenho módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1. Isso aqui eu posso fazer x menos 1, como se eu estivesse encontrando o valor de x aqui. X igual a 1. E vou botar aqui o módulo de x menos 2, só para encontrar aqui a raiz dela. Para ter como parâmetro. X aqui igual a 2. Pronto. Então vamos lá. A f de x. Aí você tem que lembrar daquela definição, né, de módulo. F de x será igual a raiz x, se x for maior ou igual a 0, e menos x se x for menor que 0. Só que, aí por que eu fiz isso daqui? Porque eu igualei isso aqui a 0 para encontrar a raiz. Porque esse número é que vai entrar aqui no valor. Porque essa função não é f de x igual a x. Por que deu 0 aqui? Por que tem esse parâmetro 0? É porque assim, ó, f de x igual a módulo de x. Então, se eu quiser encontrar a raiz de x aqui, eu igualo ele a 0. Pronto. Então, o parâmetro que eu vou levar em consideração vai ser o 0. Por isso que eu boto o 0 aqui e o 0 aqui. Neste caso, não. Aqui eu coloquei, uma é f de x menos 1, então eu vou pegar o 1, e a outra é f de x igual a x menos 2. E aqui eu vou pegar o 2. E em seguida eu vou fazer a soma, eu tenho que fazer separadamente elas. Acho que vocês lembram disso daqui, estão sabendo. Aí agora eu vou fazer a condição. Que condição é essa? Essa primeira aqui. F de x. F de x será igual a x menos 1. Ó, x menos 1. Se x for maior ou igual a 1. E ela será menos x
mais 1 se x for menor que 1. Por que menos x mais 1? Lembra que aqui ó, é menos x, é o oposto, né? Então, qual é a expressão oposta a essa? É a mesma coisa de multiplicar isso aqui por menos 1. Então, quando eu multiplico isso daqui por menos 1, eu tenho isso. Ou senão, você escreve assim, né? Deixa eu apagar aqui. Se você não entender dessa forma, você pode fazer assim. Para ter exatamente igual a definição. Menos x menos 1. É por isso que eu encontrei aqui o valor de x, para me orientar, que é esse 1 aqui. Olha essa outra. A f de x, para esse caso aqui, será o número de dentro, x menos 2, se x for maior ou igual a 2, e será menos x menos 2, se x for menor que 2. Sempre levando em consideração essa função, onde essa função aqui é essa, turma, ó, f de x igual a módulo de x. Então, ó, o número que está aqui dentro, a expressão que está aqui dentro, que é essa daqui, ela é sempre maior ou igual à raiz dela, o valor dela. É isso aqui que eu encontrei, quando eu igualo ela a zero, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal. Eu vou jogar essa função e essa no mesmo sinal. Antes, entenderam isso aqui que eu fiz? Sim ou não? Porque agora eu vou fazer, ó. Oi, pode falar. Porque agora eu vou colocar tudo isso naquele quadrinho de sinais, né? Vou botar um aqui, vou botar mais para cá que eu vou botar as funções. Ó, vou botar um aqui, outro traço. Aqui é só para me orientar, eu vou colocar aqui o número 1. E aqui eu vou colocar o número 2. Que são exatamente os valores que eu tenho que trabalhar em cima deles. Então vamos lá. Para essa função aqui, ser essa, f de x igual a módulo de x menos 1. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Só para aprontar. 1 aqui e aqui é 2. Pronto. Aqui f de x igual a módulo de x menos 1. Se x for maior que 1, ela é x menos 1. Então, maior que 1 é para cá. Então, ela é x menos 1. Então, vou colocar aqui de verde. Então, aqui vai ficar x menos 1. E aqui também vai ficar x menos 1. Se ele for menor que 1, vai ser o oposto. Que aqui é a mesma coisa de menos x mais 1. Então, menos x mais 1. Vai estar aqui. Agora eu vou para outra. Para aquela outra função ali. Aqui embaixo. F de x igual a módulo de x menos 2. Então, novamente, vou pegar isso daqui dela, ó. Se x for maior que 2, ele vai assumir x menos 2. Então, se x é maior que 2, 2 está aqui, então aqui vai ser x menos 2. Se for menor, menor que 0 não, né? Aqui é menor que 2. Vou só ajeitar isso. Menor que 2. Se x for menor que 2, ele vai assumir esse valor. E que valor é esse? Menos x mais 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. Menos x mais 2 e menos x mais 2. E agora, eu vou fazer
a soma, que é o que ele está me pedindo, né? A f completa é módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 2. Então, se eu somar isso daqui, vai dar o quê? Menos 2x mais 3. Se eu somar isso daqui, o x com x vai cancelar, menos 1 mais 2 vai dar 1. Se eu somar isso daqui, vai dar 2x menos 3. Então, o que é que isso daqui está me mostrando? Que essa f de x, que é módulo de x mais 1, mais módulo de x mais 2, ela vai ser, ó, ela vai ser, deixa eu... menos 2x mais 3, se x for menor ou igual a 1. Eu estou pegando esses valores aqui, ó. Ela também será 2x menos 3 se x for maior ou igual a 2. Que são esses valores aqui. E ela será igual a 1 se x estiver entre 1 e 2. Então, isso daqui bate com o que ela pediu lá em cima, ó. Esses valores. Só que para isso, eu tive que fazer todo esse lereadozinho aqui. E lembrando que eu só fiz essa condiçãozinha, esse primeiro cálculo aqui, que é para determinar a raiz, só para eu ter como base esse valor aqui que vem depois do x. O 2 e o 1. Eu sempre faço isso para me ajudar. E aí, conseguiram entender isso aqui? Zé Carlos, já tinha feito essa? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aí também, Jorge, se x menor que 2. Isso. Sim, aí tá, a colega tá lá ajudando. Não é aqui não. Só que além disso, ó, ele pede para esboçar o gráfico. Marcelo, tu fez o gráfico dessa daqui? Fiz sim. Fez? Ele fica parecendo um copo, né? Isso. O gráfico dele eu vou fazer com essa condição. Então, eu vou selecionar isso aqui para fazer uma cópia e descer essa questão. Vou pegar isso aqui. Pronto. Vou pegar isso aqui, aí vou descer para limpar o quadro. Ó, Marcelo, aqui eu vou ter 3 funções, digamos assim, né? Em uma só. Eu posso chamar essa daqui de G, essa daqui de H, essa daqui de I, só para questão de cálculo. Ô, Carlos, Foi. eu separei ela por etapas para a professora, quando ela olhar, ela saber como é que eu fiz. E no último, dividindo em 4, né? Fiz o primeiro, dividi como você falou aí, em 3. Fui fazendo, né, cada um. Aí no final, eu juntei elas 3 que forma tipo um copo. Mas para poder Exatamente. identificar cada processo que eu fui fazendo. Perfeito. Eu vou chamar aqui de F1 de X, porque agora vai ser a letra B, né? Essa que a gente acabou de fazer foi a letra A, que foi para mostrar aquilo, e agora vamos fazer a letra B.
Vou chamar f1 de x de menos 2x mais 3. Aí aqui eu vou atribuir valores, vou atribuir só dois valores. Sei lá, vou chamar de x igual a 1. Fazer as continhas aqui, vai ficar menos 2 mais 3, que é igual a 1. E aqui eu vou chamar de 0. Tá? Fazer continha. Menos 2 vezes 0 mais 3. Então vai ser 0 mais 3, que é igual a 3. Então já tenho esse par ordenado. Vou chamar essa daqui de f2 de x. Vai ser 2x menos 3. Para não ser igual ali, eu vou botar 2 e 3. Então 2 vezes 2 menos 3. E aqui vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1. E aqui eu vou dizer que x é igual a 3. Ó, Marcelo, sempre lembrando de pegar 2 pontos no mínimo, né? Já que é função do primeiro grau. 2 vezes 3 menos 3. 6 menos 3, que é igual a 3. Então eu tenho esses pontos, 2 e 1, 3 e 3. E a outra, a f3 de x, sempre é igual a 1. Então é uma função constante. Tá? Agora eu vou jogar isso num plano. Vou jogar isso aqui num plano. Deixa eu pegar aqui um pedaço do gráfico. Só um pedacinho pequeno aqui. Vou jogar para cá. Pronto, agora eu vou marcar os pontos. Então vamos lá. Vou pegar logo essa constante aqui, que, ó, entre 1 e 2 vai ser sempre 1. Então, entre 1 e 2, entre 1 e 2. Então, ela vai ser aqui, ó. A outra, menor ou igual a 1, vai ser essa daqui. Então, 1 em 1, 3 e 0. 1 em 1, 3 e 0. Tá aqui, 0 e 3, né, no caso. E a outra vai ser aqui, 1, 2 e 1 e 3 e 3. Vou colocar aqui. Então, esse gráfico será assim. Como tu falou aí, parecendo um copo, né? Aqui não tem um negocinho pra gente fazer, mas considere que isso aqui tá bem bonitinho. Pronto, tá aí. Aí você, se você quiser, só questão de curiosidade, pelo que eu estou falando ali, essa daqui é a f2 de x, essa é a f3 de x, e essa é a f1 de x. Ficou assim a tua, Marcelo? Mais ou menos assim, claro, né? Fazendo linha reta. Ficou assim. Ficou assim. Ainda passei uma linhas tipo cortada. Uhum, sem E problema. cada coisa mais, deixei a mais acesa o formato do copo aí. Pronto, tá aí. Carlos, tem alguma coisa aqueles pontos fechado, aberto? Não, porque aqui, ó, Não, né? ele é... Você não pode Beleza. abrir aqui, porque se você abrir, você está dizendo que um em um não. Então, o Tá, que vai beleza. fazer você lembrar que é daquela aberto ou fechado
vai ser cores, digamos assim, né? Você poderia fazer isso, ó, para, ao invés de colocar o verde aqui, depois dele aqui só que esse azul, ele ficaria entre o verde. Ele não estaria aqui, ó, o verde está aqui, o outro está aqui e o azulzinho está aqui dentro. Então ele não faz parte. Aqui ele, ó, como ele está aberto, né? Então ele não faz parte. Aqui seria, se você quisesse, poderia trabalhar com tonalidade aí, ou se não com cores diferentes, lápis colorido, aqueles lápisinhos. Porque aqui eu não posso nem abrir nem fechar, porque aí eu perco o meu gráfico todinho. Aqui o interessante seria botar cores diferentes mesmo. Zé Não, Carlos, como é que ótimo. você fez? Zé Carlos tá por aí? Sim, Carlos, estou vendo aqui. Essa daqui, tu fez como para diferenciar aqui? Assim, é porque o gráfico dessa função aí, ela é como se fosse um reflexo, né? É, Ela nunca vai assumir valores negativos nenhum. Ela bate aí no teto dela, que é. No teto não, no limite dela, que é aqui, e volta de novo. Eu fiz mais ou menos isso, assim. pronto. Deixa eu ver lá. Jorge e Sandra, conseguiram entender a questão 5? Sim? E aí, tem outra? Tem alguma da lista um? Alguma dúvida? Sim, deixa eu só mostrar aqui que eu vi ali ó, alguém em relação a esses valores aqui. Aqui, ó, positivo e negativo, por que isso? Aqui é só lembrando um pouquinho, vamos lembrar aqui de função do primeiro e do segundo grau em relação ao gráfico, ó. Só para lembrar. Sim, deixa eu ver aqui se tem algo. Jorge, questão 7. Deixa eu ver qual é a questão 7. Questão 7, essa daqui. Fez essa, Marcelo? Fiz sim. Depois dessa daí, tu, se possível, A2, a letra S. Ela deu um resultado meio estranho aqui. Eu queria que tu resolvesse aí, por favor. Certo. Beleza. Vamos mostrar essa daqui. Deixa eu abrir aqui uma folha. Considere a função f de x, mostre que f de x é x mais 2 ao quadrado mais 1. Então vamos lá. F de x é x ao quadrado mais 4x mais 5. Só que ela quer que você mostre que ela pode ser escrita desta forma. Que ela pode ser escrita da forma f de x igual a x mais 2 ao quadrado mais 1. Só que para mostrar que essa daqui ela pode ser escrita desta forma, vocês têm que lembrar desse produto notável aqui, né? O trinômio quadrado perfeito. Não sei se você lembra da regrinha, que é quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo, aí mais 1. Então, a f de x é x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 1. Então, a pergunta é, essa função aqui, essa função verde, ela pode ser escrita desta forma aqui? Pode, né? Porque Sim, pode. eu posso dizer que esse 5 é a mesma coisa de 4 mais 1. Então está correto a primeira. A primeira questão está correta, porque aqui eu posso dizer que essa verde, fazendo de verde também, ela é, ó, f de x, que é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 mais 1. Basta eu quebrar esse 5. Então, se eu fizer isso, eu estou afirmando que a f de x é isso daqui, é um trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, ou a soma do primeiro com o segundo ao quadrado, mais 1. Então, a primeira tá coerente. A segunda, ele pede para esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico de f de x. Então, ele quer o gráfico dessa moça aqui, né? Então, vamos lá. Letra B, ele quer o gráfico. Pronto, Marcelo, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui que tu perguntou. Sempre são dois valores, sempre será um valor. Beleza. Eu vou esboçar o gráfico completo dessa função aqui do segundo grau, para você ver que essa função do segundo grau ela vai precisar de mais alguns detalhes. Por exemplo, vamos lá. Eu vou transformar ela em uma equação de segundo grau e determinar as raízes. Então, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Então, só lembrando que A é igual a 1, aqui, ó, e B... Espera aí, deixa eu fazer assim para você entender melhor. Que A é igual a 1, o A é esse daqui, que B é igual a 4, que B é o número que multiplica x, que é o coeficiente de x, e que C é igual a 5. Agora, vou determinar delta. B ao quadrado menos 4ac. Eu falei, né? O delta, a gente trabalha com ensino fundamental, aí para o aluno fixar essa fórmula, a gente fica... Equação mágica, super fantástica. Na matemática fica divertido. B ao quadrado menos 4ac. Esta é a fórmula do delta. Equação mágica, uhul! Então, para o aluno fixar esse negócio. B ao quadrado, então 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Então, aqui eu vou ter que delta é igual a 16 menos 20. Delta é igual a menos 4. Se delta é igual a menos 4, qual é a condição? Não vai existir x1 e x2. Ou seja, esse gráfico ele não vai tocar no eixo x. Por quê? Porque se você aplicar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que é aquela que diz x é menos b mais ou menos a raiz do delta, isso aqui vai falhar. Então, você, quando o delta for negativo, não existe as raízes. Só que agora eu tenho que ter outros pontos, Marcelo. Quais são os outros pontos? O vértice dessa parábola. Ó, não sei se você está lembrado. Qual é a coordenada x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, isso aqui vai ficar igual.
a menos 4 sobre 2 vezes A, que é 1. Então, menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. E o YV? O YV, a coordenada Y do vértice, é menos delta sobre 4A. Então, vamos substituir aqui. Você tem menos 4 sobre 4 vezes A, que é 1. Aqui o A é igual a 1. Então, 4 dividido por 4 igual a 1. Lembra, né? As coordenadas do vértice, o vértice da parábola é XV, YV. E nesse caso aí, eu tenho o vértice dado por menos 2 e 1. E o outro ponto também importante para determinar a parábola da função do segundo grau é o ponto C. Esse termo C aqui, que esse ponto C é o ponto em que a função, o gráfico da função vai cortar o eixo Y. Então, o termo C é igual a 5. Você vai marcar ele no eixo Y. Professor, e como é que tu sabe que ele vai marcar no eixo Y? Porque ele não tem X. Ele não tem a variável X. Então, aqui eu vou jogar a minha função. Eu faço aqui uma parábola. Sim, só lembrando aqui, né? Como eu estou trabalhando com a função do segundo grau, se A for maior que zero, ela sorri, não é? Tem essa historinha aqui que o pessoal fala. E se A for menor que zero, ela fica triste. Então essa carinha aqui é melhor do que a função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau, se A for maior que zero, ela é assim, então ela não tem sentimento nenhum, é tudo igual. Se A for menor que zero, ela é assim. Então, aí agora eu vou marcar isso no gráfico. Então, vou botar aqui o eixo x, y. E vou marcar eles. Vou começar do ponto C, é 5. Então, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o ponto 5. Vou pegar o vértice, menos 2 para x. 1, 2, menos 2. E 1 para y. 1. Então, vem para cá e vem para cá. Pronto. Ele não vai tocar no eixo x porque o delta é negativo. Então, essa parábola, ela é assim, ó. Ela é assim. Considera uma parábola perfeita aí, tá? Ela é dessa forma. Parábola feia, né? Zé Carlos, o teu gráfico deu mais ou menos assim, não? Isso. Exatamente assim. Aí a letra C... Ó, Marcelo, tu entendeu aí? Que eu peguei um monte de pontos, ó. Porque aqui é uma função de segundo grau. Entendi sim. Aí a letra C, ele diz qual é o menor valor da f de x, qual é o menor valor em que o x, como é? Deixa eu pegar aqui. Qual o menor valor de f de x em que x, este menor valor é atingido? É o que? Alguém poderia traduzir aqui? Qual é o menor valor da função? O menor valor da função é 1. Porque daqui para cima são valores maiores do que 1. Então, ó, todos esses valores aqui do gráfico são maiores que 1. Lembrando que f de x é y, né? Que é a função. Então, qual o menor valor para ela? 1. O menor valor é 1. Aí ele está dizendo aqui,
em que x, este menor valor, é atingido. Bom, ele quer saber, eu creio que é o seguinte, se o menor valor é 1, qual é o x desse menor valor? E nos dois. Pronto. Esse valor aqui é atingido, o menor valor de y, de f de x é atingido, o menor valor é 1. Esse valor é atingido para x igual a menos 2. Ou seja, é o vértice da parábola. Deixa eu só ver ali se o colega... Jorge, ajudou alguma coisa, Jorge? Pronto, deixa eu voltar lá. Deixa eu só retomar aqui. A primeira, o que é que eu fiz? Eu desenvolvi isso daqui, ó, e descobri que ela é isso mais um. Que é isso daqui, x ao quadrado mais 4x mais 4, e mais um. Mais um está aqui. E fazendo a comparação, esse mais um é exatamente o que torna o 5 aparecendo, né? Então eu posso sim transformar x ao quadrado mais 4x mais 5 em x mais 2 ao quadrado mais 1. Aí em seguida ele pede o gráfico da função da f de x. A f de x é essa mocinha aqui. Aí para relembrar aí, eu fiz o delta. Como o delta é negativo, essa função não toca o eixo x. Aí eu encontrei as coordenadas xv e yv, que são as coordenadas do vértice. E aqui é aquele negocinho que a professora Flávia, você poderia fazer do jeito que ela fala, né? Por exemplo, aqui é uma função do segundo grau, então você sabe que é uma parábola. Só que aqui é x mais 2. Se é mais 2 aqui, então ele perde 2, né? Então aquele gráfico, vocês estão lembrados disso? Que ela fala sempre na aula dela? Eu fiz por base nisso, Carlos. Pronto, pronto, exatamente. Ó, porque é assim, né? Ela fala esse gráfico aqui, que é o x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado. Então ele está aqui. Então, se é x mais 2 ao quadrado, então ele vai perder 2. Então esse gráfico sai daqui e vem para cá. Então ele vem para esse ponto aqui. Vem para cá. Só que como ele está somando um aqui, né? Então o y sobe. Então ele vem para essa partezinha aqui de cima. O teu gráfico ficou parecido com esse daqui, Marcelo? Ficou sim. Ficou? A Fiz justamente do jeito que a professora professora explicou. falou lá, né? Pronto, Isso. sem Achei problema. bem mais, assim, achei bem mais prático Com dessa forma. certeza. Aí aqui na questão eu fui explicando cada etapa. Quando ele se Pronto, movimenta para a esquerda, quando ele sobe. pronto. Perfeito. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui para não... Sim, Marcelo, desculpa. Não estou lembrado. Tu pedisse uma questão. Qual foi ela? É a questão 2, a letra S. Eu fiz essa questão, bastante grande, mas essa S aí deu um resultado aqui que É da lista 2 ou da lista 1? da lista 2, da lista 2. Lista 2. Essa daqui, né? Isso mesmo. Pronto. Deixa eu só... Pronto, tá limpo ali. Eu vou pegar ela por parte, vou pegar o texto para a gente entender o que ela quer.
Aí, gostei. A professora Flávia já está querendo que vocês façam uma lista em látex, né? E aí, Zé Carlos, já está treinando látex? Rapaz, eu fui apresentado o semestre passado ao látex aí. Não é complicado, não. Agora a pessoa tem que estudar muito para praticar, tem que ter muita prática. É muito comando, né? É muito comando. Isso a gente, na época que começou, isso no final da década de 90, que a gente começou a conhecer computador, quem trabalhava no MS-DOS trabalhava muito com comando assim também. Quem trabalhou com isso não vai ter muita dificuldade de pegar o LaTeX, não, porque você não escreve nada, você só faz comando. Isso. E tu falou, e tu é bancário, né? Bancário passou por toda essa Fase, exatamente. toda essa fase. Hoje tá bom demais, não tá? O pessoal chegando hoje no banco, tá só botar num computador, o sistema faz tudo. Antigamente, quando a gente ia pagar um cheque, trabalhava no caixa que ia pagar um cheque, a gente pegava a ficha, a conta do cliente da ficha e, por exemplo, se ele chegou, depositou R$ 1.000, aí se ele amanheceu o dia com 5.000, aí depositou 1.000, aí você tinha que botar na ficha. Pegava o depósito, recebia, botava mais 1.000. Aí chegava um cheque dele de 500, ele estava menos 500. Aí chegava outro depósito de 200, estava mais 200. Chegava um cheque de 1.000, menos 1.000. Se você não tivesse cuidado, você pagava um cheque sem fundo. Mas hoje em dia não. O sistema, você chega lá, dá um Ctrl+C, passa o cheque, dá um Ctrl+D, faz o depósito. E ele vai absorvendo automaticamente. Ficou bem simples. Antigamente tinha, o pessoal trabalhava, o meu tio é aposentado do Banco do Brasil, ele trabalhava de noite também, um tal de compensação, que entrava uma turma para abrir aqueles envelopes e sair contando dinheiro, né? Isso não, a compensação nessa época, era assim, pronto, essa movimentação que eu anotei, exatamente isso, essa movimentação que eu anotei da ficha, tinha que fazer o lançamento à noite, aí era digitado tudo isso das fichas da pessoa, aí chamava compensação. Aparecer no sistema. Exatamente, para poder no outro dia amanhecer o saldo do jeito que fechou, o saldo real, direitinho. E fazer também, por exemplo, você recebeu um cheque do Banco do Brasil, aí tinha isso, a compensação era por isso, aí você tinha que mandar aquele dinheiro para o Banco do Brasil, você está entendendo? Uhum. Era assim, era complicado. Hoje tem máquina, você vai depositar o dinheiro em cédula, a máquina sozinha já conta, e se você botar uma nota rasgada, ela diz, essa nota aqui não vale não, pode pegar ela de volta. Isso, se for falsa também, ela devolve. Aliás, falsa ela não devolve não, ela retém. A rasgada ela devolve. Marcelo, preste atenção aqui. Aqui é só para lembrar, quando eu tenho f de x, por exemplo, Marcelo, eu vou dar aqui uma função qualquer, tá? 2x mais 3. Aqui é só para lembrar o que a gente vai ter que fazer. Se eu pego f de x mais a, o que é que você vai ter que fazer? Você vai trocar o x da função por isso aqui que está no parênteses. Então vai ficar 2 vezes x mais a mais 3. Aí você teria que fazer a distributiva. Se você tivesse f de 2, então você trocaria o x por 2. Então, se você tivesse f de a mais b, você vai ter que trocar o x por a mais b. Então, aqui é 3. Então, é isso que você vai ter que fazer nessa função. Então, vamos lá. A função base que ela dá para você se guiar é essa daqui. Então, a partir dela, você tem que achar essa f de x mais h e a f de x. Ora, a f de x eu já tenho, que ela me deu. Então, a f de x será quem? 1 sobre x mais 2. Só que ela quer a f de x mais h. Quem é a f de x mais h? Eu vou trocar o x por x mais h. Então, vai ficar 1 sobre x mais h mais 2. Então, eu vou trabalhar com esses dois valores nessa expressão. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou jogar isso aqui para cá, só para eu ter espaço. Ô, Carlos. Oi, pode falar. O x mais h aí, precisa ficar entre parênteses, não? Igual lá em cima? Não, né? Não precisa não. Não, aqui ele só colocou no parênteses para lembrar você que você vai trocar ele por quem tiver aqui no parênteses.
Mas se você quiser colocar ele dentro do parênteses aqui, Marcelo, sem problema. Sem problema, Aqui né? sem problema, pode colocar, você pode fazer isso daqui. Só que a única obrigatoriedade, ó, você pode fazer isso aqui sem problema. Deixa eu melhorar isso. A única obrigatoriedade do parêntese é se ele fosse negativo. Como eles são positivos, a priori ali, eu não sei quem é X, mas não tem nenhum sinal de positivo ou negativo, então eu vou considerar que ele é positivo. Você pode deixar ela aqui assim, sem problema nenhum. Isso aqui não vai interferir no cálculo, não. Então, vamos lá, eu vou substituir. Então, o que é que ele quer? Ele quer f de x mais h menos a f de x dividido por h. Então, bora lá. Quem é a f de x mais h? É 1 sobre x mais h mais 2 menos quem é a f de x? 1 sobre x mais 2 dividido por h. Só que aqui tem um problema. Aqui eu tenho uma operação com divisão, com frações. Aqui, Marcelo, eu vou colocar o parêntese para dizer que isso aqui é o denominador só dessa fração, e aqui eu vou colocar o parêntese para dizer que é o denominador desta fração, para que eu possa tirar o MMC. Lembrando que o MMC aqui, de polinômio, né, é o produto entre eles. Então, o MMC aqui vai ser x mais h mais 2 vezes x mais 2. H eu repito, aqui esse H vai ficar aí. Então vamos lá. X mais H mais 2 vezes x mais 2 dividido por x mais H mais 2 dá x mais 2 vezes 1, x mais 2. Vou colocar aqui no parênteses, depois eu tiro tudo. X mais 2. Menos x mais H mais 2 vezes x mais 2 dividido por x mais 2 dá x mais H mais 2. Vezes 1 vai dar x mais H mais 2. É como você falou, Marcelo, é muita continha. Então, se você se perder numa letrinha dessa, você perde a questão todinha, né? É isso mesmo. Aí aqui, o denominador, eu vou repetir, vai ser x mais h mais 2 vezes x mais 2. E aqui em cima eu vou eliminar os parênteses. Vai ficar x mais 2 menos x menos h menos 2. Então aqui eu posso cancelar, eliminar, ó, x positivo com x negativo, 2 com 2. Então vai sobrar quem? Vai sobrar menos h sobre x mais h mais 2, x mais 2, dividido por h. Agora eu tenho uma divisão de frações. Como é que eu faço? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? X mais h mais 2, x mais 2, vezes o inverso. Aqui é h sobre 1. Então vai ficar 1 sobre h. Só lembrando que aqui eu tenho menos h, só que letra, ela nem é positiva nem é negativa. O que dá esse positivo e negativo é o coeficiente dela. Então você tem que lembrar, Marcelo, que aqui ao lado do h eu tenho o número 1. Certo? E agora eu vou simplificar. Ó. Quando eu vou simplificar as letras. Eu vou simplificar o h com um h. O que é que vai sobrar? Esse menos 1, que multiplicado por 1 dará menos 1, sobre isso tudo. Aí acaba a questão. Pronto. Aqui, se você quiser, você deixa assim, ou senão multiplica. Mas deixa assim mesmo para não... Pronto, era isso aí. O meu resultado deu isso. Só que eu olhei assim essa continha e disse, rapaz, é meio estranho, mas ficou desse jeito aí. A minha Pronto, questão. ela
Ela é feinha, mas não. Pronto, galerinha. Mas ainda. É feio, mas não espanta. Se é para simplificar, melhor deixar assim mesmo. Se for multiplicar, faz complicar. Carlos, tem compromisso agora de 16 ou vai esticar mais um pouquinho? Não, eu vou ter que sair agora. Pronto. Mas Obrigado, viu, Carlos? Beleza, só temos a agradecer mais uma vez. espero aí ter ajudado. Nayane, muito obrigado, Nayane, Priscila. Marcelo, Sandra, que estão por aí. Ana Chaves, Jorge, Zé Carlos, Marcelo, Sandra. Espero ter ajudado, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, senão vai ficar isso gravado também.